amigos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela sua participação aqui comigo, Giovanni Lorenzon, no Infomercado BR. Segunda-feira está por conta do novo round das tarifas que vem pela frente, né? Até quarta-feira vence o prazo de 90 dias das tarifas recíprocas, né? O Trump vai mandar carta, não vai mandar carta, avisando pelo menos 12 países, ou pelo menos considerando aí a União Europeia entre eles, vai taxar daqueles que não formalizarem acordos, com novas altas, tem aí a ameaça em relação ao BRICS, mas enfim, o mercado hoje está, de certa maneira, com avesso ao risco. E isso está claro, por exemplo, nas commodities. Nem sempre, podemos dizer, as commodities agrícolas acompanham um grau de aversão ao risco. Mas hoje, de certa maneira, está acompanhando. Porque, como vai se dar esses acordos, se é que vão sair, certamente vão mexer com todos os recursos circulando no globo, né? Ninguém sabe exatamente, tanto que as bolsas nos Estados Unidos aumentaram agora por volta de 13 horas e 30 minutos, aumentaram suas baixas, né? O Dow Jones, que vinha mais moderadamente, mais cedo, já ultrapassou a queda do S&P 500, o índice dólar, né, comparando com uma cesta de 6 moedas fortes, continua em queda, e o dólar também está subindo frente a várias moedas de países emergentes, como no real, nesse momento agora, né? O índice VIX está longe daquela marca limite de 20 pontos, no entanto, está subindo já 2,46%, né? O índice VIX, que é aquela medida, o chamado índice do medo, né? E com tudo isso, né, algumas commodities que tinham viés de pressão, como a soja, por causa do clima nos Estados Unidos, e o café, né, por conta de uma safra rodando bem no Brasil, ainda que o tipo arábica vá ter uma produção um pouco menor, estão aproveitando para os fundos devolverem mais alguma coisa, saírem de posições, passarem a vendidos, né? Então nós estamos vendo praticamente todas as commodities agrícolas em baixa nesse momento. Em Chicago, trigo, soja, milho e os derivados de soja, né? O óleo e o farelo. Em Nova York, algodão, açúcar, café arábica. E em Londres, o café robusta, que já fechou em baixa também, né? A situação provavelmente vai se estender, talvez com algum ajuste, até o fechamento, pelo menos aí de Chicago, que fecha um pouco mais tarde do que Nova York, né? No entanto, a situação fica mais ou menos dentro desse quadro. Vale dizer que não necessariamente essas tarifas recíprocas que vão ser mexidas entre quarta-feira e a sequência aí da semana tenham representatividade demasiada nas commodities agrícolas. Mas, como eu disse, o mercado quer saber exatamente como que ficam os cenários para poder alocar os seus investimentos. E no caso aí das commodities, são os fundos falando mais alto nesse exato momento, né? Então é isso. Infomercado volta para comentar novamente essa situação, provavelmente amanhã. Muito obrigado, até uma próxima. Olá,
Olá, amigos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela sua participação aqui comigo, Giovanni Lorenzon, no Infomercado BR. Segunda-feira está por conta do novo round das tarifas que vem pela frente. Né? Até quarta-feira vence o prazo de 90 dias das tarifas recíprocas. Né? O Trump vai mandar carta, não vai mandar carta, avisando pelo menos 12 países, ou pelo menos considerando aí a União Europeia entre eles, vai taxar daqueles que não formalizarem acordos, com novas altas, tem aí a ameaça em relação ao BRICS, mas enfim, o mercado hoje está, de certa maneira, com avesso ao risco. E isso está claro, por exemplo, nas commodities agrícolas. Nem sempre, podemos dizer, as commodities agrícolas acompanham um grau de aversão ao risco. Mas hoje, de certa maneira, está acompanhando. Porque, como vai se dar esses acordos, se é que vão sair, certamente vão mexer com todos os recursos circulando no globo. Né? Ninguém sabe exatamente. Tanto que as bolsas nos Estados Unidos aumentaram agora por volta de 13 horas e 30 minutos, aumentaram suas baixas. Né? O Dow Jones, que vinha mais moderadamente, mais cedo, já ultrapassou a queda do SP500. O índice dólar, né, comparando com uma cesta de 6 moedas fortes, continua em queda, e o dólar também está subindo frente a várias moedas de países emergentes, como no real, nesse momento agora. Né? O índice VIX está longe daquela marca limite de 20 pontos, no entanto, está subindo já 2,46%, né? O índice VIX, que é aquela medida, o chamado índice do medo. Né? E com tudo isso, né, algumas commodities que tinham viés de pressão, como a soja, por causa do clima nos Estados Unidos, e o café, né, por conta de uma safra rodando bem no Brasil, ainda que o tipo arábica vá ter uma produção um pouco menor, estão aproveitando para os fundos devolverem mais alguma coisa, saírem de posições, passarem a vendidos. Né? Então nós estamos vendo praticamente todas as commodities agrícolas em baixa nesse momento. Em Chicago, trigo, soja, milho e os derivados de soja, né? O óleo e o farelo. Em Nova York, algodão, açúcar, café arábica. E em Londres, o café robusta, que já fechou em baixa também. Né? A situação provavelmente vai se estender, talvez com algum ajuste, até o fechamento, pelo menos aí de Chicago, que fecha um pouco mais tarde do que Nova York. No entanto, a situação fica mais ou menos dentro desse quadro. Vale dizer que não necessariamente essas tarifas recíprocas que vão ser mexidas entre quarta-feira e a sequência aí da semana tenham representatividade demasiada nas commodities agrícolas. Mas, como eu disse, o mercado quer saber exatamente como que ficam os cenários para poder alocar os seus investimentos. E no caso aí das commodities, são os fundos falando mais alto nesse exato momento. Tá? Então é isso. O Infomercado volta para comentar novamente essa situação, provavelmente amanhã. Muito obrigado, até uma próxima.